qual é a origem da ansiedade? A medicina diz, e eu, na quarta-feira, citei para os irmãos, o livro da doutora... Há um livro da editora Gai, Vitória sobre as Preocupações, esse livro é em espanhol. Um livro muito vendido também no mundo inteiro. E, baseado no que esses livros dizem sobre a origem da ansiedade, por exemplo, diz que a ansiedade tem origem genética. Ou seja, pai ansioso, mãe ansiosa, pode, não é que é determinante, mas pode gerar filhos ansiosos. Se não corrigem esse problema, certamente isso vai ser passado para os filhos. E os filhos hão de ser ansiosos por uma carga que receberam do seu pai, ou da sua mãe, ou de ambos. Então, a origem genética, segundo os médicos, não é segundo o pastor Joel, mas segundo os médicos, é uma das causas da origem da ansiedade. Uma outra causa da origem da ansiedade é a questão da criação. Nós vivemos um tempo em que a ansiedade se multiplica, porque talvez em nenhuma outra civilização que nos antecedeu tenha havido tanto cerceamento da criançada, da vida infantil, do que em nossos dias. Irmãos, nós vivemos dias em que as crianças não podem mais ser criança, em que os pais, envolvidos nesse corre-corre, né, nesse frenesi de conquistar bens e cada vez mais e mais e mais, nessas exigências desse mundo competitivo, as crianças se tornam para os pais, muitas vezes, um peso. E em função disso, as crianças são criadas com muita limitação. As crianças hoje, por exemplo, não podem mais brincar. Na verdade, muitas crianças hoje, a sua brincadeira é uma brincadeira eletrônica. Hoje não é incomum em nossas casas terem babás eletrônicas. Hoje nós estamos abrindo mão de que crianças possam correr, de que crianças possam pular, de que crianças possam cair, de que crianças possam subir em árvore. As crianças não sabem mais isso. Mas as crianças, todas elas, quase que sem exceção, sabem mexer num celular, sabem brincar com o computador. Crianças que passam horas e horas nessa circunstância, e nós não nos apercebemos de que isso tem trazido uma doença ansiosa no coração das nossas pequeninas crianças. Então, além da origem genética, diz a medicina, irmãos, o que eu estou falando aqui é o que diz a medicina, é o que diz os psicólogos, e a origem de criação tem provocado muita ansiedade. Como é que estamos criando as nossas crianças? Crianças que passam horas e horas diante de uma televisão. Crianças que passam horas e horas diante de um computador. Crianças que não conseguem nem um minuto ficar longe de alguma tela. Essas crianças fatalmente já são e vão se manifestar mais na frente pessoas tremendamente ansiosas. As brincadeiras do passado, né? Amarelinha, pique-esconde, subir em árvore, né? Arrancar fruta. Alguns aqui arrancaram na casa do vizinho, né? Coisas desse tipo, irmãos. Isso fazia parte do crescimento. Isso era importante. Então, quando as crianças vêm e têm a oportunidade de se expressar assim, elas estão crescendo como ser. É importante que nós atentemos que estamos criando uma geração tremendamente ansiosa. E a terceira origem da ansiedade, primeiro é a questão genética, depois é a questão da criação,
e depois é a chamada questão da pós-modernidade. Alguns autores se dividem achando que isso começa com a modernidade, porque essa foi a visão do teólogo dinamarquês Kierkegaard, que no final do século XIX falava sobre o século XX como o século da ansiedade por causa da modernidade que iria acontecer. Então, o século XX foi chamado século da modernidade, e o final do século XX, início do século XXI, chamado século da pós-modernidade, onde o ser humano acredita que toda a solução para os problemas da vida está centralizado na capacidade humana. Essa é a tese filosófica de Friedrich Nietzsche, sobre a soberania do indivíduo. Ou seja, eu tenho poder sobre tudo. Isso parece uma coisa muito sem sentido, mas tem sentido. Aqueles irmãos que têm na faixa de 30 a 35 anos, que eram meninos, quando começou a se disseminar essa ideia de que o poder está no homem, lembram de uma frase que eu vou dizer aqui, adolescentes e crianças não vão lembrar, diz assim: pelos poderes de Grayskull, o que tem? Eu tenho a força. Ou seja, a soberania está no homem. O homem tem a força, o homem tem o poder, o homem tem a solução sobre tudo. Entretanto, irmãos, o que diz a Bíblia é o seguinte: quem tem a solução é Jesus. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele está cuidando de vós. Essa é a origem. Quais são as consequências que a ansiedade traz para nós? A ansiedade traz consequências físicas. Falei sobre isso na quarta-feira passada. Que consequências são essas? Por exemplo, dor de cabeça, manchas no corpo, insônia. Eu sou crente, eu não preciso de um médico especialista, eu não preciso de um psiquiatra. Eu sou crente, Deus vai resolver. Vai sim, mas Deus deixou pessoas, Deus deu inteligência, Deus preparou pessoas que estudaram para abençoar a nossa vida. Porque se não fosse assim, irmãos, não haveria um dos escritores da Bíblia, que era um médico, por exemplo, Lucas, que registra alguns detalhes sobre a vida de Jesus. Por que ele disse isso? Ele era médico. Tinha visão que João não podia ter, que Marcos não podia ter. Então, irmão, olha, vamos parar com esse preconceito. Se você tem esse preconceito, olha, eu não vou a psicólogo. Crente não tem que ir a psicólogo. Que negócio é esse? Eu também à vontade de falar sobre isso, porque eu não sou psicólogo, não é? Não estou lutando em causa própria. Ah, não vou a médico. Tem irmão que diz, não vou a médico. Não vai, irmão. Há de reconhecermos a nossa ansiedade. Em primeiro lugar. De saber que isso traz transtorno para nós. Dificuldade para nós. E dificuldade também para aqueles que estão ao nosso redor. Se você é uma pessoa cheia de manias, não é? E você ainda acha bom, você precisa tomar cuidado. Você está num caminho perigoso. E você precisa pedir a Deus: Senhor, me ajude. Eu vou procurar quem possa caminhar comigo para a solução desse problema. O texto sagrado diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento,
guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O ansioso precisa orar mais ao Senhor, pedindo a Deus solução. O ansioso, segundo a Bíblia, precisa também pensar em coisas certas. Filipenses 4, de 6 a 9. Lancemos sobre o Senhor. É o que orienta a palavra. Toda a nossa ansiedade. Porque ele lia, chamado José da Silva, o pregador leigo. Ou seja, para quem quisesse aprender a pregar, tinha que ler pelo menos esses 2 livros, né? José da Silva e o Sermão Eficaz. E pastor que foi nosso professor, ele conta uma história, uma ilustração muito interessante, já compartilhei com a igreja, mas ela parece infantil, mas ela diz muita verdade. Essa ilustração, essa história, conta que havia um homem que estava em uma cidade de interior, na roça, uma estrada poeirenta, longa, e ele estava saindo do campo e levando nas suas costas um saco cheio de batatas. E daqui a pouco ele vê um caminhão no curso da estrada. Ele faz menção de pedir uma carona, o motorista para, e ele pede de fato uma carona, o motorista diz: olha, sobe aí na carroceria do caminhão que eu vou te levar. Ele subiu, o caminhão deu partida, estrada de barro, e o motorista olhou pelo retrovisor, pelo espelho do caminhão, e viu que aquele homem, né, estava lá na carroceria, se equilibrando, quase caindo, o caminhão entrava num buraco, ele quase caindo com um saco de batatas nas costas. O motorista parou o caminhão, foi até a carroceria e disse para o moço: moço, estou vendo que o senhor vai se machucar, porque o senhor está aqui na carroceria do caminhão, em pé, com um saco de batatas nas costas, o senhor não está conseguindo se equilibrar. Põe um saco de batatas aí na carroceria, vai com mais tranquilidade. E aquele moço virou-se para o motorista e disse: de jeito nenhum. O senhor já está me levando e ainda quer levar o saco de batatas? Irmãos, às vezes nós fazemos assim com Deus. Deus já está nos carregando, mas nós queremos levar nas nossas costas os nossos problemas. Nós achamos que nós temos que carregar. Quando o Senhor diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele está cuidando de nós. O que é que me deixa ansioso? O que é que deixa você ansioso? O que é que tem criado pânico para você? O que é que tem trazido um transtorno na sua vida, que você tem se tornado a pessoa difícil das pessoas conviverem com você? Tem que encarar isso de frente, irmão. Às vezes é difícil conviver, e é sempre difícil conviver com pessoas assim. É difícil a própria pessoa conviver com ela, quando ela tem essas manias todas. Quanto mais os outros que vão conviver com ela. Lança sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque o Senhor está cuidando de nós.